Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. Hoje eu recebi a seguinte mensagem. Brenda, como fazer quando um familiar falece aqui no Japão e não tem dinheiro para pagar um enterro? Como fazer? Essa foi a pergunta. E essa pessoa queria saber se existia algum subsídio, né? E queria saber sobre quando um familiar falecer aqui, quantos que gastava. E eu achei um assunto muito importante pra gente falar aqui no nosso vídeo, porque eu acredito que muitas pessoas não sabem quantos que gasta e como é o processo. O vídeo de hoje a gente vai falar até a cremação, porque tem a questão da documentação e tudo mais, mas hoje é aqui no Japão, então a pessoa faleceu até cremar, quantos que gasta, como que é mais ou menos o processo, tá bom? Para vocês terem uma ideia. Bom, já respondendo se tem algum subsídio ou não, não tem, tá? Nesse período de pandemia, o governo liberou muitos subsídios, ele facilitou também muitas ajudas que já existiam, mas isso é por causa do momento que estamos vivendo. Acho que na maioria dos países é igual, né? Se a gente fica doente, a gente que tem que pagar as nossas despesas e quando falecer também. Então, não existe subsídio quando falecer. Claro que existem suas exceções no caso no caso de famílias que são extremamente pobres, mas são assim famílias muito pobres mesmo. Então, a maioria não se encaixa para esses subsídios, tá bom? Então, não tem subsídio, é por isso que eu falo assim, tá? Então, começando aqui com a explicação. Primeiro, quando alguma pessoa falece, ela precisa de um enzerukea, que seria a limpeza do corpo. E também eles colocam cotton, né? Pra não vazar nenhum tipo de líquido do corpo. E isso depende do hospital, às vezes é gratuito. Mas, em média, sai de 5 a 10 mil ienes essa limpeza do corpo. Lembrando que é só a limpeza. E quem faz são as enfermeiras, caso a pessoa falecer no hospital. Depois, tem que colocar o kimono branco. Eles colocam um kimono branco. Esse kimono custa mais ou menos 10 mil ienes. E você tem que entregar esse kimono em 2 horas depois que a pessoa faleceu, porque depois o corpo acaba ficando duro, então há uma necessidade de ser rápido. Não é obrigação usar o kimono branco. Você pode usar a roupa que a pessoa gostava de usar, né? Alguma roupa assim que ela gostava muito, pode ser isso também. Mas se for usar o kimono branco, que é a tradição aqui, né? Seria mais ou menos 10 mil ienes. E depois o hospital vai dar um documento que prova que a pessoa faleceu. Você pega esse documento e vai na prefeitura para ter a autorização para cremar aquele corpo. Esse documento emitido pelo hospital, ele custa mais ou menos de 5 a 10 mil ienes, depende do hospital. E só pode cremar o corpo depois de 24 horas que faleceu. E você tem que tirar o corpo do hospital. Então, tem a questão de levar o corpo do hospital para o salão, que vai ser o velório, ou você pode fazer o velório na sua casa também. Então, você precisa tirar o corpo, né, do hospital e levar para um desses locais que eu falei. E isso custa mais ou menos 60 mil ienes. Para você pegar o corpo e levar para algum lugar, precisa de autorização. E também, mesmo se você consiga essa autorização para fazer de uma forma gratuita, há grandes riscos de você levar um corpo dentro do seu carro, né? Então, não é recomendado a própria pessoa levar, mesmo se ela consiga a autorização. Então, no caso, a funerária pegar o corpo e levar para um desses locais e depois levar para ser cremado, em média é 60 mil. O barato, tá, gente? O barato sai 60 mil em média, mas tem os mais caros e depende da região também pode sair mais caro. Porque aqui a gente tá falando das opções mais baratas, tá?
E enquanto ficar no salão de velório ou na casa, há uma necessidade de manter o corpo gelado, então precisa de gelo seco. É mais ou menos 15.000 ienes esse gelo seco até completar o tempo de cremar. E fora isso, tem se você quiser flores, aí vai precisar das flores que aí varia o preço, mas é de 3.000 ienes, um buquê pequenininho, até os maiores pode chegar até 10.000 ienes. O caixão o barato é mais ou menos 20.000 ienes. E para cremar depende muito da região. Tem lugar que oferecem esse serviço gratuito, porque o lugar de cremar é público. Mas, por exemplo, em Tóquio já é 61.000. Então, vai depender da cidade. Mas, em média, as cidades cobram 60.000 ien para queimar o corpo. E depois, os japoneses, eles deixam a cinza guardada em uma caixinha. Essa caixinha é mais ou menos 13.000 ienes. Então, até aqui, no total, a opção mais barata gasta em torno de 200.000 ienes no mínimo. E os japoneses, eles fazem toda a cerimônia, eles fazem no salão, eles têm lá aquelas flores, os buquês deles, toda a tradição. Um japonês, em média, ele gasta 1.900.000 ienes com todos esses serviços que eu falei agora no vídeo. Então, falecer no Japão realmente é algo que gasta dinheiro. Então, há necessidade, né, para aqueles que para aqueles que querem estar no Japão, né, para sempre, ter uma reserva para ocasiões assim. E o que os japoneses fazem também? É ter um seguro de vida e saúde. Existe o Kemin Kyosai, que é o que eu tenho aqui em casa, o que eu pago, eu já utilizei. Então, ele é para casos de internação, ele cobre a internação e também quando falecer também, né? E ele é muito bom. Nesse período de Covid também, para quem pegou Covid e ficou em casa, eles pagavam. Aí o valor, gente, depende do plano que você fizer, tá? Por isso que eu não vou falar o valor aqui. Mas eles pagam. E muitas pessoas, muitos brasileiros receberam. E eu senti muita diferença dos brasileiros que tinham esse seguro e os que não tinham. Os que tinham, assim que eles pegavam o documento, já solicitava aqueles que eles tinham direito, recebia e não passou tão apertado. Agora, quem não tinha e também não tinha reserva, passou assim uns apertos muito difíceis nesse período de Covid quando pegou. Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu fiz explicando sobre o Kemin Kyosai. E não deixem de assistir também, porque se você mora aqui no Japão, é muito importante você ter um seguro de vida e saúde. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Esse vídeo é um vídeo um assunto muito delicado, mas há uma necessidade da comunidade brasileira ter conhecimento sobre esse assunto. É por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Obrigado por assistir até o fim, que Deus abençoe a sua noite e até o próximo vídeo.